Pois é, eu estou ouvindo a Esther, eu tive uma experiência diferente, né? Eu, refletindo sobre isso, acho que eu tive o privilégio, até quando eu fui escrever a mensagem para colocar hoje na internet, né? Eu lembrei, eu falei assim, nossa, eu tive o privilégio de ter muitas mulheres com quem aprender, sabe? Na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta. Então eu vejo muitas influências, né? Você falou das coisas que a gente pegou para a gente, né? E as coisas que a gente deixou, né? Mas assim, eu lembro que ao crescer, então assim, minha mãe tem 4 irmãs, né? Então são 5 mulheres, eu tenho 4 tias, mais a minha mãe. Eu sou a neta mais velha da minha avó por parte da minha mãe e a primeira sobrinha. Então assim, eu costumo brincar que eu tive muitas mães, sabe? Porque a minha avó, minhas tias, a minha mãe, e com elas eu aprendi muita coisa. Então, a gente brincando, eu tenho muitos primos, quando a gente brincava, por exemplo, jogava bola todo mundo junto, então se buscava essa igualdade. Quando eu escutei a história da minha mãe, das minhas tias, elas tiveram uma infância difícil, sabe? Bem mais difícil que a minha. Em relação à questão financeira, em relação até o meu avô se converter, teve um processo muito difícil ali com a minha avó, mas aí ele se converte, muda, ok. Mas eu percebo que quando essas mulheres tentaram fazer diferente na vida das outras que vieram, e eu fui a pessoa que peguei a família, né, vamos dizer assim, a geração da mudança, né, de uma coisa para outra. Então foi muito importante para mim, eu aprendi sobre leitura, sobre o caminhar com Deus, então elas me ensinaram sobre isso, sobre às vezes se colocar. A minha avó contava que ela andava com um alfinete. Uma vez, minha avó era costureira, eu dizia, vó, eu menina, disse, para que? Vó, a senhora esqueceu um alfinete? Ela falou, não, minha filha, deixa o seu alfinete aqui. Ela andava com esse alfinete no ônibus porque os caras que ficavam se esfregando, que essa história não é de agora, é de antiga, né? Ela alfinetava os caras no ônibus, entendeu? Assim, ela resolvia de uma maneira muito simples essa questão. Eu vi isso uma vez. Eu, uma menina de 9, 10 anos. E aí eu aprendo com essa senhora que assim, não, você não tem que, sabe, se submeter a essas coisas. E só assim, avançando a história, eu fui missionária por 7 anos e meio em outro país, e uma vez, lá nesse lugar, um homem no ônibus pôs a mão na minha perna. Assim, quis se aproveitar. E eu reagi. E quando eu reagi, eu lembrei da minha avó. Eu aprendi isso com ela lá atrás, sabe? Então eu reagi e comecei a ensinar as meninas com quem eu trabalhava que a gente não tem que deixar. Muitas delas ficavam quietas e deixavam que essas coisas acontecessem. Então, com essas mulheres com quem eu convivi, eu fui aprendendo sobre isso.